Primeiro, deixa eu falar um pouco sobre quem eu sou. Meu nome é Luiz, eu trabalho como gestor de tráfego na Marketing, uma agência de marketing lá de Londres. Basicamente, o que eu faço, eu ponho aqueles anúncios chatos que vocês veem antes dos vídeos do YouTube de vocês, ou no Instagram, quando vocês estão vendo lá e vem os arrasta pra cima, sou eu que faço essas coisas, então eu já devo ter incomodado muito a vida de vocês. Eu não sou o cara que fica nos vídeos, eu sou o cara que põe os vídeos lá. E eu sou membro do 1156 desde 2013, então já tenho aqui 8 anos aí. Além disso, quem mais temos aí? Sofia? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Sofia. Eu faço parte da área de Business e Finanças do time. E eu sou membro do time desde 2020. Vou fazer um aninho já. Show. Então, pessoal, quando a gente fala de business e finanças do time, eu quero perguntar assim para vocês, qual é que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Quando vocês pensam em business, finanças, o que vem na cabeça de vocês? Comentem aí no chat. A Sofia dá uma olhada aí que eu tô compartilhando a tela. Pode deixar. Vamos ver se alguém acerta a palavra mágica que a gente está esperando. Mercado, negócio, dinheiro. Falem mais. Todo mundo eu quero ver chutando. Chuta qualquer coisa. Vai. Fala. Eu quero ver todo mundo participando. Dinheiro. Propaganda. Quando vocês falam assim no time de vocês, vamos falar sobre dinheiro, qual é que é o tema, assim, que sempre vem? Já falaram, tá? Eu quero dizer que já falaram. Podem repetir. Qual vocês acham que é o certo? Marketing. O pessoal tá bom. Sim, aqui, pelo menos, nossa, quando a gente fala, sempre a primeira coisa que vem, principalmente quando a gente fala com times mais novos, a primeira palavra que sempre vem, sempre nos perguntam, é o seguinte: patrocínio. Então, o pessoal fica muito em cima de patrocínio. É sempre a primeira coisa que nos perguntam, como a gente consegue patrocínio, qual é que é a melhor forma de conseguir, como abordar as empresas, como levantar bastante dinheiro através de patrocínio, porque é a partir disso daí que a gente estrutura um time, certo? Então, é o seguinte, a gente quer deixar muito claro que patrocínio não é tudo, porque eu estava conversando com o Bruno, que é o nosso mentor principal, aqui, o mentor líder da 1156, e a gente conversa com vários times que estão começando, e a gente está notando que tem muita gente achando que é muito necessário ter patrocínio para tu conseguir ganhar um prêmio, por exemplo. Para tu conseguir ter um time bom, tu tem que ter patrocínio. É importante ter patrocínio, porém, o patrocínio não é o que vai definir se o teu time é bom, se o teu time vai ganhar um prêmio. Os juízes, eles olham para o patrocínio, eles avaliam isso, mas ele não é um fator decisivo na hora de tu ganhar prêmios, na hora de eles avaliarem para qualquer tipo de prêmio não técnico, ou inclusive para os técnicos também, eles olham isso, mas não é o fator decisivo. Então, a primeira coisa que tem que ter em mente é que patrocínio é importante para vocês se estruturarem financeiramente, mas não é tudo. Eu quero dar um exemplo aqui. Essa foto é de 2014, foi o primeiro ano que eu participei da FRC. E se vocês olharem aqui na direita, tem nosso histórico do The Blue Alliance, do 1156, e a gente estava desde 2009 sem ganhar prêmio nenhum. Então a gente passou 2010, 2011, 2012, 2013 sem ganhar nada. Todos os anos a gente ia para a competição, a gente não ganhava nenhum prêmio. Então passou aí 2 gerações de pessoas, de estudantes que estavam no ensino médio, passaram pelo time, viajaram, foram na competição, viram lá são 8, 10 prêmios que tem toda vez, e não ganharam nenhum. Então era bem frustrante. E o que eu quero falar é que em muitos desses anos a gente tinha patrocínios fortes, de empresas fortes, nomes fortes, e mesmo assim a gente não conseguiu alcançar o objetivo de ganhar pelo menos algum prêmio. Em 2014, depois de 5 anos, a gente conseguiu ganhar o nosso primeiro prêmio, durante esse hiato que teve, e foi o prêmio justamente de empreendedorismo. E o engraçado é que justo nesse ano a gente tinha pouquíssimo patrocínio, então a gente teve que criar algumas formas diferentes de levantar dinheiro para a gente conseguir pagar a nossa viagem e as inscrições da competição até lá nos Estados Unidos, e foi isso que nos fez ganhar o prêmio, mesmo sem ter muito patrocínio. Porém, eu não vou falar agora o que a gente fez, eu vou falar mais tarde, porque agora eu quero deixar bem claro que patrocínio, então, não é igual a ganhar prêmios. E essa história, então, ela nos leva para uma pergunta muito importante. Bom,
por que a gente precisa de patrocínio, então? Sofia, por que a gente precisa de patrocínio? Me diz aí. Então, galera, às vezes quando a gente está iniciando alguma equipe ou algo do tipo, a gente tem aquela ideia fixa que a gente precisa de patrocínio. Vai, eu preciso de patrocínio, eu preciso. Só que você não tem noção de, tipo assim, a gente sabe que precisa de patrocínio ajuda. Só que às vezes a gente não sabe como é que a gente precisa. Então, uma dica muito boa aqui, pulo do gato. Então, pega um papel, pega uma folha e anota que tipo de recurso que o time precisa. Tá, eu preciso de recurso para quê? Para construir o robô, para inscrição, para viajar, para alimentar o time, para transportar. Então, para a gente não ficar com só nessa ideia de, eu preciso, senta, te acalma e anota no papel, tá, eu preciso de recursos, mas qual recurso que eu preciso? Então, eu acho que isso é algo muito simples, que já vai dar uma parte do caminho andado. Exatamente. Então, gente, o patrocínio... Pode falar. Não, vai lá, continua. Então, gente, o nosso patrocínio é importante, só que ele não é só essa alternativa para a gente conseguir recursos. Tem outras. Exatamente. E, assim, o mais importante de tudo é saber, que nem a Sofia falou, a quantidade de recursos que o teu time precisa. Então, por exemplo, antes de ir atrás de patrocínio, é necessário tu criar um plano financeiro para como tu vai alocar os recursos desse patrocínio. Então, pega, por exemplo, o que é necessário para tu construir o teu robô. Tu vai precisar de chapa de alumínio, tu vai precisar de tubo de alumínio, tu vai precisar de pistão, rolamento, roda, corte a água, corte a laser, tudo isso que tu precisa, tu anota e deixa direitinho. Daí tu precisa ver também quanto é necessário para pagar inscrições, que nem a Sofia falou, passagem, transporte, alimentação. Deixa tudo isso anotado e soma tudo quanto isso vai dar em valor. Mas muito importante também saber que, por exemplo, alimento, quando tu vai viajar, tu não tem muito como pedir patrocínio, sei lá, de restaurante dos Estados Unidos. Se for viajar para os Estados Unidos, ou se for viajar para off-season, onde quer que seja, tu não vai conseguir patrocínio de um restaurante. Porém, para o robô, por exemplo, tu consegue patrocínio de material. Então, é muito interessante tu separar isso de formas diferentes. Vai ter coisas que vai ter que ser pago com dinheiro, não tem o que fazer, porém tem outras coisas que tu consegue recursos através de patrocinadores para eles te darem, como alumínio, corte-água, madeira, plástico, tudo isso é necessário levar em consideração. Então, antes de ir atrás de patrocínio, tu precisa anotar todos esses recursos, anota o que tu precisa do robô, o que tu consegue através de material de patrocinador e o que tu precisa de dinheiro. Aí tu soma tudo e vê quanto tu precisa. Basicamente, no final disso, tu vai ter o valor total necessário, e aí tu diminui esse valor do que tu já tem de caixa no teu time, e o resultado disso daí é uma meta de arrecadação. Aí tu tem bem direitinho para rodar nessa temporada, para participar dessa temporada com sucesso, eu vou precisar de X. E esse valor pode parecer muito simples, que precisa fazer isso, mas sem isso nada dá certo, porque tu não tem um plano. Então, a partir desse número total, tu consegue ver o que tu vai precisar fazer de ações para levantar esse dinheiro. Então, eu e a Sofia vamos falar um pouco sobre como organizar as operações financeiras do teu time. Então, galera, aqui a gente separou alguns modelos. Hoje o nosso time, por exemplo, a gente tem conta no Mercado Pago. O que isso significa? A conta do Mercado Pago é para valores baixos. Então, assim, a gente aconselha bastante para esses times que estão iniciando agora, sentar com os mentores, conversar e montar uma conta no Mercado Pago, porque como vocês estão iniciando, vocês não vão usar valor muito alto. Então, a conta do Mercado Pago vai, tipo assim, te auxiliar muito, porque além de tu usar valores baixos, óbvio que vai precisar de CPF de algum mentor para criar conta. E essa conta, como for criada, vai ser utilizada para o time, obviamente. E essa conta, ela te dá possibilidades, tipo assim, usar maquininha. A gente usa bastante maquininha quando a gente faz algum evento. Cartão, Pix, transferências bancárias. Para valores muito altos, a gente super recomenda e é super indicado que você seja atrelado a alguma empresa, porque precisa de CNPJ, porque valores muito grandes não vai ter que começar a declarar, né? Esse tipo, se não for uma empresa, aí complica um pouquinho. Então, valores muito altos, a gente recomenda que vocês precisam de CNPJ e de uma empresa. Por exemplo, a gente também botou aqui ONG, o 6404, eu acho. Isso. Tá certo? Ele mesmo.
eles criaram uma ONG, porque eles tinham um valor eles tinham um valor muito alto. E daí, com isso, eles criaram uma ONG. E eles têm uma pessoa responsável, um tesoureiro, que cuida de toda a conta bancária deles, consegue tirar nota fiscal e cuida disso para eles. Isso, por um lado, é bom, porque daí tem uma pessoa específica que faz isso. E outra dica que a gente dá, o pulo do gato, além de vocês que estão iniciando, de ter uma conta no Mercado Pago, quando vocês conseguem patrocínio com empresas, peçam para a empresa dar para vocês material. Em vez de pedir valor em dinheiro, tipo, a gente precisa de 7 mil para comprar equipamento. Em vez de pedir o dinheiro, vocês pedem para a empresa, tu poderia nos dar o material? Porque daí vai facilitar muito para vocês, ainda mais que vocês estão iniciando. E vai ser um baita de um caminho andado. Exatamente. E essa questão do material, você pode, por exemplo, conseguir um patrocinador que vai ajudar com dinheiro, mas aí vocês pedem para eles comprarem o material, porque daí não precisa fazer toda essa logística de passar o dinheiro para a conta de vocês e vocês depois ir lá e comprar o material. Daí já elimina essa necessidade de ter uma conta de CNPJ, porque às vezes é difícil, porque tem a conta do colégio, daí tem que conversar com o colégio. A gente, por exemplo, não consegue com o nosso colégio, a gente consegue com a nossa associação de pais e mestres do colégio, daí tem que entrar para a conta deles e eles nos passar. Então adiciona toda uma logística financeira para fazer esse processo que é bem chatinho. Como a Sofia falou, o melhor é fazer no CPF o que der, valores baixos, abaixo ali de 5, 3 mil reais. Acima disso, tu vai precisar declarar no imposto de renda, daí complica um pouco receber no CPF, teria que ter um CNPJ. Mas se vocês conseguirem patrocinador, o ideal é vocês mandar para eles o orçamento do que precisa ser comprado e só pede para eles pagar direto para o fornecedor de material ou do que for que vocês forem investir esse dinheiro. Justamente por isso que é importante ter aquele plano que a gente falou antes, de já saber onde tu vai alocar teus recursos, porque daí tu já sabe, a gente precisa gastar, não sei, 2 mil no robô, vai ser tanto em alumínio. Aí tu já pode pedir para um dos patrocinadores, fecha mais ou menos direitinho esse mesmo valor e pega para eles pagar direto esse valor com o fornecedor de alumínio. Vai ficar muito mais fácil de fazer essa logística. A questão da ONG também é bem mais complicado de fazer, então eu não recomendo para os times que estão começando agora. Mais para frente vocês podem dar uma olhada nisso, só para saber que é uma opção também, mas tem todo o custo lá de abrir a ONG em si, de pagar tesoureiro, provavelmente tem que pagar contabilidade, eu acredito. Então tem toda essa parte que adiciona um pouco de custos ao processo. Aqui a gente botou uns exemplos para vocês, porque a gente fala, tu precisa ter a ideia do custo, a gente falou, e aqui a gente trouxe um exemplo para vocês. A gente tem custo com hotel, quando a gente vai competir, a gente tem custo com comida, ban, então inúmeras coisas, e a gente também botou aqui o exemplo da nossa camiseta, porque a gente também tem custos com ela. Exatamente. Essa questão dos custos, isso era o que estava no nosso Entrepreneurship Book de 2020, se eu não me engano. Se vocês olharem um valor estratosférico, $68 mil, para time que está começando, isso é totalmente fora da realidade. Até pouquíssimo tempo, a gente é um time de 18 anos, até pouquíssimo tempo esse valor era também totalmente fora da realidade pra gente. Agora a gente consegue chegar nesse valor, a gente está viajando com bastante gente, e isso é porque durante muitos anos a gente conseguiu criar patrocinadores, fazer eventos e tal, mas para um time Hulk, principalmente vocês que vão competir só na off-season, o valor é obviamente muito menor. O valor envolvido vai ser basicamente vocês viajar para a off-season, que é um valor extremamente menor do que viajar para os Estados Unidos, obviamente, e vocês vão ter muito custo, assim, então, de camiseta, de material para o laboratório, de robô principalmente. O que a gente investe mais ou menos um ano no robô? Varia entre $1.500 a $2.000, principalmente isso vai em material de alumínio, eletrônicos, vai bastante gente que compra lá dos Estados Unidos, manda importar para cá, ou alguém traz de lá pra gente, mas fica em torno disso. Não necessariamente tu precisa investir tudo isso, tu pode fazer um robô por muito mais barato. A gente que adiciona várias complexidades pro nosso robô, por exemplo, ano passado a gente fez com câmera, que daí também tem que comprar câmera, tem que comprar vários tipos de sensores, isso tudo vai adicionando custo, mas não é necessário, tu não precisa gastar tudo isso para fazer um robô, tá? E aí questão de ferramentas também, a gente gasta em torno de R$3 mil por ano em comprando novas ferramentas, repondo o que foi estragado do ano passado, só repondo o material do laboratório. Então isso é mais ou menos o que eu imagino que vocês vão gastar se forem da primeira vez, não tem nada no laboratório, talvez seja um pouco mais, mas não precisa passar muito disso. Vai ficar mais ou menos nessa média. Aí tem mais outros materiais de time, que nem a Sofia falou, de camiseta,
às vezes tem que imprimir coisa, criar banner, essas coisas que adicionam também um pouco de custo, mas não é nada grande. Então, quando vocês forem criar o plano de vocês, são esses custos que vocês precisam ter em mente. Aí agora a gente vai falar sobre como arrecadar recurso sem depender de patrocínio, porque, que nem a gente estava falando lá no começo, ou melhor, deixa eu primeiro falar dos problemas de depender do patrocínio. Quando tu vai fazer uma aplicação com patrocínio, normalmente, elas são bem engessadas e levam tempo, porque para as empresas um pouquinho maiores, elas têm todo um processo de aplicação de patrocínio já pré-montado, principalmente para as empresas do exterior, que já tem grants específicos para time de FRC, então tu não tem muito como ficar ligando e pedindo para eles dar mais velocidade no processo, tu tem que meio que esperar, então fica muito engessado, e até mesmo para os negócios menores, para os negócios locais, que tu consegue ir lá e falar com o dono, ainda assim é um pouco engessado, porque sempre essa parte de tirar dinheiro do caixa de uma empresa para passar para o caixa de vocês, vai ter essa logística mais engessada. Como a gente falou também de ter a conta do time, tanto CPF, CNPJ, já adiciona mais complexidade nisso, e tu fica totalmente à mercê dos outros. Tu depende só de patrocínio, cara, pode acontecer que um ano tu não vai conseguir patrocínio, aí tu vai fazer o quê? Tu vai ficar esperando alguém te dar dinheiro? Não dá, tem que ter outros jeitos de tu levantar grana, que foi justamente o que a gente fez em 2014. Nesse ano aqui, quando a gente ganhou o Entrepreneurship, que a gente fez 2014 era aquele ano que todo mundo tinha um celular que tinha um USB diferente, não era todos padrão. Então, o que a gente fez? A gente foi lá no site da China, a gente importou um monte de adaptador USB para celular. A gente importou também aqueles adaptadorzinhos para o carro, que tu conecta no carro e consegue carregar o celular. E importamos algumas lâmpadas de LED. E a gente conseguiu levantar muito dinheiro com isso, porque era coisa que todo mundo precisava. Então, tu vendia, tipo, para os teus parentes, todo mundo precisava dos adaptadorzinhos para conseguir carregar o celular, carregar no carro, e a gente conseguiu comprar em quantidade lá por muito barato na China, trouxemos para o Brasil, vendemos isso, ajudou um monte com os custos naquele ano, e a gente acabou ganhando o prêmio de empreendedorismo justamente por causa dessa iniciativa que não tinha nada a ver com patrocínio, que não dependia de nenhuma outra empresa nos ajudar. Tá? Então, algumas ideias de fazer de eventos e ações para arrecadar dinheiro sem depender de patrocínio são, justo como eu falei, lâmpada, adaptador, cabo USB, mas você também pode fazer brechó. Agora, com certeza está mais complicado de fazer brechó por causa da pandemia e tudo, mas ainda assim, a longo prazo, é um evento bem viável. Eu me lembro quando eu estava no 3º ano, a gente fez um brechó para arrecadar para nossa formatura, nós arrecadamos quase 15 mil reais. Então, imagina se tu fizer vários brechós durante o ano, quanto tu não consegue. Outra coisa que a gente faz muito aqui no 1156 é vender comida em evento. Sempre que tem evento no colégio, ou alguma instituição aqui da cidade, a gente vai no evento e vende comida, vende cachorro-quente, vende, sei lá, bolo, tudo que dá para fazer a gente faz em casa, vende lá, isso arrecada bastante dinheiro também. E outra opção é organizar teus próprios eventos. A gente organizava teatro, a gente organizou shows de coral, todos esses tipos de show a gente já tentou fazer. Alguns dão bem certo, outros dão muito trabalho, então não vale tanto a pena, mas coisas que as pessoas nunca pensam também é que tu pode organizar eventos online. Por exemplo, existem muitos eventos que nem esse aqui que a gente está fazendo, que é focado em algum tópico específico. Então vocês podem, por exemplo, pegar um evento para engenheiros ou para pessoas que cursam algum curso de engenharia, pegar pessoas que são influentes nesse meio e daí pedir para elas apresentarem, dizer que vocês são um time de robótica, estão fazendo esse evento beneficente, e aí cobrar um custo de inscrição para cada pessoa que vai participar. Pode cobrar 10, 20, 50 reais. Se for fazer um evento com bons apresentadores, tu consegue cobrar muito, tu consegue cobrar 100, 200 reais, dependendo ali da indústria que tu fizer. Então, tu consegue juntar essas pessoas, organizar um evento, fazer tudo online, sem depender de nada físico e conseguir juntar dinheiro com isso. É algo bem viável que todos os times conseguem fazer. Só depende de tu ir lá, falar com a pessoa e organizar tudo isso. Tá? E o segredo aqui é volume. Tu realmente precisa se puxar. A gente anda fazendo, no ano passado a gente fez muito, aliás, no ano de 2019 a gente fez muitos eventos presenciais. Foi uma parte significativa do nosso caixa, veio de evento presencial. E eu me lembro que a gente estava fazendo tanto que teve datas que a gente teve que dividir o nosso time em 2 ou 3 no fim de semana para ir em eventos diferentes, porque a gente estava fazendo vários eventos ao mesmo tempo. Então, com isso, a gente consegue criar muito volume e assim tu consegue levantar um valor significativo para pagar todas as tuas contas. Eu acho que um time que está começando, que vai participar da off-season e não vai viajar, às vezes, se tiver o volume certo de eventos, não vai precisar de nada de patrocínio para conseguir se sustentar. Só com esse tipo de evento tu consegue levantar uma grana muito boa para o time de vocês. Tá. Agora,
como eu falei, eu trabalho com marketing. Então, por exemplo, se tu vai vender esses produtos que a gente falou, que eu acho que é uma das melhores ideias possíveis. Então, eu trabalho justamente com isso. Eu tenho alguns clientes que eu cuido dos anúncios deles, eles investem cerca de 100 mil reais por dia em anúncios, e tudo que eles fazem é justamente isso. Eles compram um produto da China, importam e vendem, tipo, compram por 10, vendem por 50. É basicamente isso que eles fazem. E o melhor é que o jeito que eles fazem isso é, a pessoa compra, aí eles vão lá e compram na China e mandam direto para casa da pessoa. Então, ela não precisa ter estoque. Tu compra do site lá do AliExpress da vida, manda para casa da pessoa, e assim tu consegue ter todo esse negócio sem precisar comprar em massa, sem precisar investir o teu capital antes de fazer as vendas. Então, esse é um jeito bem interessante que vocês podem adotar também, e um jeito, aqui tá um grande pulo do gato de como descobrir produto que vende, porque aí tu vai te perguntar, tá, o que eu vou vender? O melhor jeito de descobrir isso, tu vai naquele site de notícia, Isto É, por exemplo. Tu entra lá, entra numa matéria, tu vai bem para baixo, tu vai ver esses anúncios aqui. Todos esses tipos de anúncio aqui, depois de usar este aparelho, o Carlos passou a ter seu Wi-Fi muito melhor. Tu vai ver um monte desses, e tudo que tá rodando ali são pessoas que estão anunciando, elas estão pagando para estar ali e estão vendendo esse produto. Se tá ali, se tu tá vendo várias vezes repetido em artigos diferentes, esse mesmo produto quer dizer que ele tá dando dinheiro. Então, é basicamente isso que tem que fazer. Tu vê esses anúncios e tu vê o que tá rolando ali, o que as pessoas estão comprando. Aí tu pode ter uma ideia. Por exemplo, esse repetidor de Wi-Fi é uma coisa que todo mundo compra, todo mundo precisa. Tu pega uma net da vida, eles te dão aqueles modemzinhos que não tu põe na sala, que é do lado do teu quarto, o Wi-Fi não pega no teu quarto. Todo mundo tem esse problema. Aí tu vende um repetidor de Wi-Fi, tu consegue vender isso muito fácil. Então essa é uma ótima ideia para olhar o que está sendo vendido e o que está dando certo nesse tipo de produto. Aí vocês podem só ir lá e procurar no AliExpress, repetidor Wi-Fi. Vocês vão achar esse exato modelo aqui por 5 vezes menos o valor que vocês acham sendo vendido assim nessas páginas, ou lá que você vê no anúncio no Instagram, no YouTube. Vai, sei que sem querer. Agora, enfim, falar sobre patrocínio em si. Como é que a gente consegue patrocínio? O primeiro passo que eu recomendo é simplesmente esquecer a palavra patrocínio. Porque quando a gente pensa em patrocínio, que a gente pensa assim, eu preciso achar um jeito dessa empresa me dar dinheiro. E essa é uma mentalidade péssima para tu ir atrás de patrocínio, porque não é uma mentalidade ganha-ganha. A empresa que está te patrocinando, com essa mentalidade, ela não está ganhando nada. Tem uma empresa perdendo dinheiro e outra ganhando. Então, isso não é interessante. Em vez disso, vocês precisam começar a se perguntar como eu posso ajudar essa empresa. Tipo, realmente se perguntem isso quando vocês forem numa reunião com uma empresa. Realmente, literalmente perguntem para o empresário, para o dono da empresa ou para os responsáveis da empresa que estão lá naquela reunião, como é que a gente pode ajudar vocês? Como é que a gente pode ajudar a empresa de vocês? E para ajudar a empresa deles, vocês vão precisar saber o objetivo da empresa deles. Então é muito interessante, por exemplo, estar numa reunião com um empresário, com uma empresa que está interessada em patrocinar vocês, numa reunião, vocês perguntam, qual é que é o objetivo da empresa de vocês daqui a 5, 10 anos, a médio e longo prazo? Qual é que é a visão que vocês têm para a empresa de vocês? Onde é que vocês querem chegar? Eu posso garantir para vocês que, assim, chutando para baixo, 90% das empresas, dos empresários que vão estar lá, eles vão te responder uma coisa que não cita dinheiro. Não vai ter nada a ver com dinheiro. Eles vão falar sobre, eu quero causar um impacto na minha comunidade. Se for uma empresa que é muito ambiciosa, muito focada em crescimento, eles vão falar, eu quero ser a melhor empresa do meu setor, a empresa do meu setor que é conhecida por vender os melhores produtos, de melhores qualidades. Aí, a partir disso, tu consegue ver o que é importante para aquela empresa e para aquelas pessoas que estão ali. Então, tu tem que abordar, mostrar o teu time como uma solução, como um veículo para chegar nesse objetivo deles. Por exemplo, eu pergunto para uma empresa, qual é que é o teu objetivo daqui a 5, 10 anos? Eu quero ser conhecido como uma empresa que vende os produtos de melhor qualidade da minha indústria. Beleza, o que tu pode dizer, por exemplo? O nosso time, ele participa da maior competição de robótica a nível de ensino médio do mundo. Os tipos de empresa que patrocinam tanto a competição como os times que participam dela são NASA, Microsoft, Apple, Google, entre diversas outras. Pode falar as universidades também, tem diversas universidades de nomes muito importantes que patrocinam os times da First, os próprios alunos, e daí tu pergunta para o empresário, se tu quer ser um dos melhores na tua indústria, quer produzir os melhores produtos de qualidade, ser conhecido como um dos melhores, o que faria para tua empresa estar do lado de empresas como essa, como NASA, como Apple, como John Deere, que a gente tem aqui na nossa camiseta? O que faria para a tua empresa, para o posicionamento dela? Tá do lado das melhores marcas internacionalmente conhecidas, tu não acha que isso ia te ajudar? É impossível eles negar que isso ia ajudar muito eles. Então é essa visão que vocês precisam ter, vocês precisam passar para eles, e essa mentalidade que vocês precisam ter quando vocês estiverem em reunião.
com empresários. Por exemplo, eu tenho aqui uma John Deere na camisa, eu posso falar o que botar o teu nome na minha camisa aqui junto da John Deere faria para ti, sabendo que a John Deere é uma das top 10 marcas mais valiosas do mundo, que quando a John Deere põe um produto no mercado, ele vende, porque todo mundo sabe que é o produto de maior qualidade, que mais vai durar, e também porque eles vendem máquinas agrícolas, então o cara que vai comprar uma máquina agrícola, ele sabe que quando ele for vender uma John Deere, depois de ter comprado, usado ela, quando ele for vender, ela vai vender na hora. O que faria para o teu produto estar do lado de uma marca dessas, que sabe que quando põe um produto no mercado, vende na hora. Então é muito forte, é muito atraente esse posicionamento para eles. E a mesma coisa para a comunidade, tem muitas empresas que elas vão dizer, eu quero ajudar a minha comunidade, eu quero causar um impacto na minha comunidade. Esse é justamente a missão da First, causar um impacto na tua comunidade e escalar isso a escala internacional. Então, tu consegue mostrar para eles que, cara, o que faria para tua empresa, para o teu nome na comunidade, dizer que tu está ajudando um time, às vezes, de escola pública, a ir para os Estados Unidos competir contra o time da NASA. Isso seria muito importante, te traria um posicionamento muito bom. Então, normalmente, tu vai ter que falar sobre algo que não está relacionado com dinheiro. Isso é muito importante pensar, porque às vezes o pessoal fica muito travado só pensando em, tu vai ter a gente vai botar o teu nome no nosso banner, no nosso robô, tu vai aparecer no jornal quando a gente aparece, mas não necessariamente esse é o objetivo deles, e não necessariamente é isso que eles estão buscando numa parceria, entendem? Então é muito importante ter essa visão. E aí também a gente já comentou um pouco, mas é bem importante falar sobre esse tipo de empresa, tá bem atento a isso quando tu for procurar patrocínio com as empresas, porque uma empresa local, normalmente ela não é muito organizada, tu consegue simplesmente ir lá na empresa aqui da esquina, entrar nela, falar com as pessoas e chegar justo lá no cara que já é o tomador de decisões. Isso é muito melhor, é muito mais fácil tu abordar uma empresa assim. Então, tu consegue ir lá, falar com ele, explicar o teu projeto, falar diretamente com o tomador de decisões. Agora, quando tu vai para uma empresa grande, tipo uma John Deere da vida, eu não consigo ir lá e falar com o CEO da John Deere. Tem todo um processo que eu preciso seguir, e isso engessa muito esse processo de conseguir patrocínio. Então, o foco de vocês, eu recomendaria no começo ser com empresas locais, porque é muito mais fácil de entrar em contato com elas e ter esse processo de conseguir o patrocínio. Mas não descartar grandes empresas, também tem que ir atrás delas. Só tem em mente que quando tu for ligar para uma grande empresa, tu vai dizer o que tu quer, tá? Eu quero patrocínio e tal, eles vão te passar para o setor de marketing lá, para o setor de patrocínios, talvez tenha, e aí tu vai ter que falar com um monte de gente, fazer vários processos, preencher tal coisa, preencher outra coisa, então é um processo muito mais oneroso ali de tempo. É bem importante ter isso em consideração, porque às vezes tu vai precisar enviar diversos documentos e tal, então tem que ter todo esse plano bem estruturado. Se tu quer algo mais simples, tu vai direto nas empresas locais. As grandes empresas precisam estar no radar de vocês, mas pensar que isso vai demorar um pouco mais de tempo, talvez demore até mais de um ano para tu conseguir um patrocínio de uma empresa grande. Mesma coisa para empresas do exterior, algumas delas têm o grant, o processo de seleção de grant, que a gente chama, já focados para time de FRC, tu consegue achar isso no site da First, consegue na internet também achar isso, e daí já tem tudo direitinho para tu preencher o formulário, perguntando o que tu faz de ação no teu time de FRC. Isso também é legal de estar ligado sempre. Não sei se aplica para muitos dos times de vocês que estão começando nesse primeiro ano. Talvez vocês já tenham que ter participado de alguma competição para aplicar, mas importante ter em mente também. Em bônus, existem muitas empresas digitais. Como eu falei, eu só trabalho com e-commerce e venda de cursos online. São todas empresas que tu não vê lá fora, no mundo real, mas elas existem e são empresas que faturam muito. Então, vale a pena você também olhar na internet em si o que existe de empresas que vendem qualquer tipo de e-commerce, ou muitas empresas de educação que vendem cursos, também é algo muito interessante e totalmente relacionado com o que a First prega, com o que a First ensina da educação. Então, essas são empresas bem legais de abordar e elas normalmente têm uma margem de lucro bem alta, então é bem provável de conseguir uma parceria com elas, ok? O principal aqui é vocês pensar fora da caixa. Lembrem sempre que os membros do time de vocês, eles são clientes em potencial para diversos segmentos de negócio. Se vocês olhar universidade, curso técnico, curso profissionalizante, escola de inglês, qual é que é o principal cliente desses negócios? São alunos do ensino médio. E é literalmente o que o time de vocês é constituído por alunos do ensino médio. Então, vocês conseguem falar com esses negócios, que devem ter vários aí que vocês conhecem na cidade de vocês ou na região de vocês, e tentar criar uma parceria com eles. Por exemplo, cara, toda vez que alguém do time entrar para o curso de vocês, ou a gente indicar alguém do nosso colégio, que a gente conhece, algum parceiro nosso, para entrar para o curso de vocês negociar uma parte da mensalidade, por exemplo, 10% da primeira mensalidade, quem sabe uma coisa assim,
pode trazer bons frutos para vocês e para o negócio também. Eles com certeza vão achar muito interessante, porque é isso que eles estão procurando, clientes em potencial sempre. E aí também, sempre pensar, quando tu for ir atrás de patrocínio, definir que tipo de recurso tu tá buscando. Se tu tá buscando dinheiro, se tu tá buscando material, se tu tá buscando divulgação, influência, porque o approach que tu tem que ter para cada um deles é diferente. E nunca descartar nenhum deles, porque, por exemplo, tu pode ter um parceiro que te traz divulgação, um jornal, uma rádio, alguma coisa que tu vai lá periodicamente aparecer, e essa divulgação pode conseguir outros parceiros para time no futuro, porque eles vão começar a te ver lá, vão ver que teu time tem um nome, tem uma influência na cidade, então é sempre bom levar em consideração isso e não descartar esse tipo de parceiro. Agora, falando na prática, como é que a gente faz para conseguir patrocínio? Aqui a gente falou um pouco da mentalidade, de como é que a gente deve pensar sobre patrocínio, mas na prática, como é que a gente faz para conseguir? Bom, primeira coisa que tem que fazer, muito importante, construir uma rede de influência. Tu tem que ter contato de jornalista, de rádio, de canal de TV, canal do YouTube, coisas assim, para toda temporada que tu for fazer, tu constrói teu robô, tem que sair no jornal. Cara, se tem um jornal na tua cidade, eu tenho certeza, tem um monte de jornalista lá que eles têm que ter matéria todo dia sai jornal. Imagina para a vida deles como é difícil criar novas matérias, tá sempre todo dia criando coisa nova para postar lá no jornal. É extremamente difícil. Então, o que tu faz? Tu pega, abre o teu jornal, vê todos os jornalistas, sempre quando tem uma foto embaixo, tem quem tirou a foto. Aí tu consegue ver quem é o jornalista. Procura o nome dessa pessoa no Instagram, no Facebook, no Google, acha essa pessoa, conversa com ela. Daí diz, cara, a gente tem aqui um time de robótica, a gente vai participar dessa competição, tá aqui o nosso robô, se quiser vir tirar umas fotos, a gente explica tudo pra ti, pra fazer uma reportagem, cara, eles vão curtir demais, porque tu tá ajudando, facilitando o trabalho deles, porque eles precisam criar novas matérias e é difícil de achar coisas novas e coisas interessantes. E time de robótica, só a palavra robótica em si já é algo muito interessante que toda vez que tu fala, o pessoal fica, nossa, robótica, coisa nova, eles gostam muito. A gente, por exemplo, eu acho que assim, há uns 10 anos não deve ter tido uma temporada que a gente não pegou, não saiu no jornal, a maioria das vezes a gente sai na capa do jornal quando a gente termina de construir o nosso robô, porque a gente tem o contato já dos jornalistas, eles já nos conhecem, isso é muito bom. Imagina lá John Deere, por exemplo, que nos patrocina, cara, eles estão sempre na capa, o nosso robô sempre tem John Deere, a nossa camiseta sempre tem John Deere na frente. Quantas vezes já apareceram lá e quantas vezes outros empresários já viram que a gente apareceu lá e que a John Deere está na capa. Então isso traz uma rede de influência para a gente que é muito boa. E outra coisa que vocês podem pensar, por exemplo, é quem são as pessoas que têm contatos de empresa que podem me apresentar para essas empresas. Então, vocês podem pegar, por exemplo, organização de feira empresarial. Aí na tua cidade ou aí na tua região, tu pode ver que às vezes tem umas feiras empresariais de algum setor. Tu pode entrar em contato com o cara que organiza, com a empresa que organiza essas feiras e daí fazer uma parceria com eles. E eles vão conseguir te indicar. E toda vez que um contato vem de uma indicação, ele é muito mais quente, tu consegue fechar ele numa parceria com muito mais facilidade do que quando tu entra em contato com ele. Então isso é muito importante pensar, sempre estar pensando em criar essa rede de influência para o teu time. Tá? E aí, agora falando de uma estratégia mais de marketing em si, de ir atrás de patrocínio, é a estratégia do Dream 100, se você pesquisar isso, se fala bastante, principalmente em inglês, dessa estratégia, que basicamente consiste em tu criar uma lista assim, ó, botar 100 empresas que eu quero que sejam parceiras do meu negócio, do meu time. Tu põe lá, pode ser em questão delas te patrocinar ou delas serem parceira, como eu falei, de um jornalista, de alguém influente na mídia, de alguém que pode apresentar contatos para vocês. Vocês põem em uma lista de 100, ó, cria 100, assim, empresas, contatos de pessoas importantes que eu quero que conheçam o meu time e eu quero que sejam parceiros no nosso time. A partir dessa lista, tu vai criar uma estratégia e a ideia é fazer com que esses contatos vão de eu nunca ouvi falar dessa equipe para eu acho que eu já ouvi falar dessa equipe, para o que essa equipe que eu fico escutando falarem por aí, para depois sim eu conheço essa equipe e por fim, sim, eu sou parceiro dessa equipe. É fazer a empresa caminhar nessa jornada passo por passo até conseguir ser parceiro de vocês. Como é que tu faz isso? Tu tem que definir um processo de abordagem. A coisa que provavelmente todos os times já fizeram é, a gente precisa de patrocínio. Procura empresa no Google, pensa uma empresa na cabeça e começa a ligar. E simplesmente assim, ó, ligar para a empresa, assim, ter um processo claro de abordagem não vai trazer muito resultado. Vai ser um processo que vai ser bem cansativo. Se tu ligar para a empresa o suficiente, tu vai conseguir alguma coisa, mas não é um processo eficiente. Tu precisa pensar nisso de uma forma mais estratégica. Tu tem que ter um processo de abordagem. Como é que funciona? Se tu quer que uma empresa te patrocine, ela tem que tomar uma ação, que é te patrocinar. Antes dela tomar essa ação,
ela precisa tomar a decisão de sim, eu quero patrocinar esse time. Como é que ela vai tomar essa decisão? Provavelmente essa decisão vai acontecer numa reunião, os sócios lá, os responsáveis pela empresa, vão avaliar a proposta de vocês e vão dizer, não, essa proposta realmente faz sentido, ela ajuda a nossa empresa, então vamos tomar essa decisão de patrocinar eles. Só que antes deles tomar essa decisão, você provavelmente tem que ter tido uma reunião, certo? Então foi nessa reunião que vocês apresentaram a proposta, que vocês criaram o interesse deles. É nessa reunião que vocês criam um interesse dessa empresa sobre o time de vocês. Só que antes de tu ter um interesse, então para a empresa tomar essa decisão, ela tem que ter um interesse, que é criado na reunião, só que antes de ter esse interesse, tu primeiro precisa ter a atenção das pessoas, e essa é a parte mais difícil. Então tu precisa te perguntar, sempre quando tu vai fazer um processo de abordagem para patrocínio, tu precisa te perguntar, como eu posso chamar a atenção das pessoas dessa empresa? E aqui que muita gente falha, porque o que a gente tenta normalmente é simplesmente ligar. Só que todo mundo tenta isso, então é um canal muito congestionado que não chama mais atenção. Às vezes tu precisa fazer uma coisa diferente. Por exemplo, pensar bem fora da caixa. Eu posso pegar, tem uma empresa lá que eu quero que seja meu parceiro, eu vou lá, crio uma caixa assim, ó, de presente, cheia de presentes. Pode ser, tipo, chocolate, coisas que as pessoas gostam, assim, enche de chocolate, sei lá, salgadinho, coisa que tu sabe, todo mundo gosta, manda pra eles, sem esperar nada, só manda uma caixa assim, daí depois de 3 dias tu vai lá e liga, vocês receberam a nossa caixa, o de presente que a gente mandou, eles com certeza vão receber, e vão dizer, sim, nossa, recebemos, adoramos, muito obrigado e tal, e a partir daí tu já tem uma conversa, porque normalmente o mais difícil é tu conseguir uma conversa. Aí tu já chamou a atenção deles, eles vão se perguntar, tá, por que eles estão mandando, quem é que são essas pessoas? Tu tá chamando a atenção deles, então é um jeito fora da caixa de pensar em como chamar atenção. Tem 1 milhão de jeitos diferentes de fazer isso, e desse processo é pensar em como chamar a atenção dessas pessoas. Eu já vi gente, por exemplo, fazendo, para chamar a atenção de empresas, manda uma caixa cheia de presente, uma caixa grande assim, transparente, que tu consegue ver os presentes dentro, e mandou com um cadeado fechado de senha. Daí falou, é só nos ligar que a gente te dá a senha. Pronto, a partir daí, cara, já tá a caixa lá na frente cheia de presente. Tu não vai querer abrir? Tu vai, daí tu liga pra pessoa e a partir daí tu tem uma conversa com essa empresa. E aí, a partir dessa conversa, tu consegue encaminhar ela para esse processo de ter uma reunião, de apresentar uma proposta. A partir da apresentação dessa proposta, às vezes tu precisa ter outra reunião, ter isso bem estruturado para fazer essa pessoa caminhar, fazer essa empresa caminhar nesse processo de fechar uma parceria. Então, o principal é tu pensar nessa parte de como chamar atenção, e aí tu pode criar uma board no Trello. Eu recomendo muito fazer isso. Tu vai lá, pega essa lista de 100 pessoas, a Dream 100, pega essa lista de 100 pessoas, negócios que tu quer que sejam teus parceiros, põe numa board do Trello, e daí tu põe cada uma das etapas. Primeiro, criar a lista, depois a segunda seja mandar um presente, seja adicionar as pessoas no LinkedIn para elas saberem que vocês existem, adiciona todo mundo lá da empresa no LinkedIn, começa a dar like, curtir as publicações, comentar nas publicações, elas vão começar a notar quem é que esse pessoal aí da camisa amarela que eu fico vendo no meu LinkedIn, eles vão começar a se perguntar, e daí tu consegue dizer, essa é a primeira etapa, tem ali no Trello, tu vai passando, vai adicionando as pessoas no LinkedIn e vai botando cada empresa como um card e vai passando para a próxima etapa. Daí depois é mandar um presente, depois é fazer uma ligação, depois mandar e-mail, depois fechar uma reunião, e tu deixa isso tudo bem organizado, porque aí tu sabe, porque muitas vezes tu vai ligar e a pessoa não vai atender, tu vai mandar um e-mail, a pessoa não vai responder, tu tem que ter tudo isso bem organizado para tu ir lá e mandar outro e-mail, para tu ligar de novo, para tu garantir que cada uma dessas empresas, desses negócios, está passando pelas etapas necessárias para chegar lá no final e decidir tomar ação de patrocinar vocês. Isso tem que ser muito bem estruturado estrategicamente. É aí que muitas equipes erram, elas tentam ficar só ligando e não tem um processo bem pensado por trás disso, e aí se torna um processo muito frustrante, porque tu não consegue resultados, daí tu não quer mais ligar porque ninguém te dá atenção. Então, basicamente, o que a gente tinha para vocês é isso aí. Agora a gente quer saber se vocês têm perguntas, o que vocês acharam, o que vocês estão enfrentando nesse momento, qual é que é a dificuldade que o time de vocês está tendo, enfim. Caramba, muita coisa. Exatamente, o Bruno Toso aqui, que é o nosso mentor, ele falou uma coisa muito importante, envolver pais e famílias. Quando a gente começou a envolver pais e famílias no nosso time para organizar os eventos, mudou tudo, porque os alunos eles ficam muito sobrecarregados. Eles têm muita coisa para fazer, principalmente durante a temporada. Mas aí se tu consegue envolver os pais e a família para, por exemplo, cozinhar bolo, cozinhar cachorro-quente nesses eventos, fica muito mais fácil e menos oneroso.
Inclusive também para quando tu vai vender alguma coisa, tu tem essa rede de contatos que é a tua família. Tu conhece tantas pessoas. Agora, se tu pegar teu pai, tua mãe, teus primos, tuas primas, todo mundo conhece muito mais gente. Tu consegue fazer uma rede de influência exponencial com essas pessoas. O que mais vocês têm de dúvida aí, pessoal? Me digam assim, quando vocês já tentaram ligar para a empresa, qual é que é a principal dificuldade que vocês têm quando vocês estão buscando patrocínio? Sim, não deu certo. Pois é isso que acontece. Porque tu tá tentando ligar para a empresa e muitas vezes, como a gente falou, a questão da mentalidade, tu tá ligando e tu não sabe exatamente o que tu pode ajudar essa empresa. Então tu acaba ligando e diz, eu quero patrocínio e tal, daí já vê, alguém querendo dinheiro, manda lá pro setor que no final eu sei que já não vai dar em nada, eles só estão tirando vocês da reta deles. Então isso é muito importante ter esse processo estratégico por trás, de tentar adicionar valor, antes de pedir qualquer coisa, tentar adicionar valor para eles. Licença. Claro. Na época que eu estava na FTC, eu e minha equipe, a gente tinha pensado em fazer uma listinha e pedir para algumas empresas fornecer recursos para a gente e a gente dava em troca, como é que eu posso dizer? Agora esqueci a palavra, mas tipo, visibilidade, essas coisas assim. Aí tinham tipo tinha o tópico prêmio, ouro, diamante, essas coisas assim. E a gente mandou essa lista para a empresa lá e eles simplesmente nem disseram nada. É o que normalmente acontece. Isso, não importa a abordagem que tu tiver, sempre vai acontecer isso. Na maioria das empresas, não tem muito o que fazer. Porém, tu tem que criar essa abordagem que seja mais efetiva, mais assertiva para evitar esse tipo de situação. E uma coisa muito legal disso que tu falou de exposição, de divulgação, é que tem empresa que realmente dá valor para isso. Então, o que precisa fazer, às vezes, é criar um folder, por exemplo, com todas as vezes que tu já apareceu na capa do jornal, todas as vezes que tu apareceu num site de notícia, que tu apareceu num Tecmundo da vida, quantas impressões tu tem no teu Instagram, no teu Facebook do time, tu organiza tudo isso, põe num folder legal. Eu até tinha aqui, deixa eu ver se... Eu tinha um da Under aqui, não sei onde é que tá, mas eu tinha um da Under bem legal que tu consegue entregar para as empresas e elas vê, eles tiveram tantos milhões de vezes de impressões numa matéria, e isso tu consegue adicionar, assim, botar, por exemplo, se tu fosse investir numa mídia tradicional para aparecer no jornal, já tem que pagar tanto para estar aqui nessa página. A gente aparece toda vez, toda temporada a gente aparece 1 ou 2 vezes nesse jornal e consegue botar a tua marca lá na nossa camiseta, que além de estar no jornal, vai trazer muito mais autoridade para tua marca, porque tu tá ajudando uma ação, ajudando um interesse comunitário, que é esse time de robótica, então tu consegue ter um posicionamento muito melhor. E aí é muito importante juntar, sempre quando tu tiver alguma coisa da mídia, cria uma pasta, assim, um drive, alguma coisa, e junta todas as aparições. Apareceu no jornal, escaneia aquele jornal, tira foto, põe naquela pasta. Apareceu num site de notícia da vida, tira print, põe lá na pasta. Porque daí, quando tu precisar disso, tu tem tudo num lugar só, e aí tu consegue criar um material para isso, para mandar para as empresas. Exatamente, mostrar quem vocês são. Porque se tu for falar, a gente é um time de robótica e tal, o pessoal não vai entender muito. O que eles fazem de verdade? Daí tu consegue criar um material, um folder explicando o que é o time, o que é a competição e qual a exposição vocês podem trazer para essa empresa. Às vezes dá até para fazer uma conta, assim, se tu for investir no Facebook, se tu for investir no jornal, vai custar tanto para tu ter tantas impressões. A gente consegue para ti as impressões por muito menos patrocinando nosso time e no processo tu ainda está ajudando uma causa muito importante, que é a educação no país. O que mais vocês têm de pergunta, pessoal? Alguém tem alguma outra dúvida? Pode abrir também o microfone e falar, tranquilo. Botar no chat, tanto faz. Mas a questão é ir nas maiores, perguntou aqui o Matheus. Cara, depende muito. Eu acho que não tem por que não ir em todas as empresas. Eu acho que tem que abordar o máximo possível. Porque não tem por que não abordar. Tem que ir nas maiores e pensar que isso vai demorar para acontecer, porque tem um processo todo de... Eles têm
qualquer empresa que seja acima do Simples Nacional, que seja um lucro presumido, que é acima de 3 milhões e 600 de faturamento, por exemplo, eles vão ter uma contabilidade muito bem fechada, que normalmente eles planejam no final do ano calendário, eles já planejam o próximo ano. Então, se vocês querem, por exemplo, um patrocínio para 2022 de uma empresa grande, vocês precisam em 2021 atrás disso, para eles botarem lá na budget deles, lá no calendário, na contabilidade deles, que em 2022 eles vão gastar tanto dinheiro patrocinando um time de robótica. Então, precisa ser feito com antecedência. E aí também passar por todo o processo de aplicação lá. Às vezes tem muito banco que faz isso, tu consegue conseguir com um banco, só que tem todo esse processo de aplicação, então tu vai precisar de documento, tu vai precisar escrever um monte de coisa, e daí normalmente tem fases, então tu vai ter a fase 1 tal mês, fase 2 tal outro mês, tem esse processo. Eu acho muito importante participar de todas, mandar para os bancos, mandar para tudo que é empresa grande que tem esses programas de patrocínio, mas não esquecer dos negócios locais que estão aqui do lado de vocês. E às vezes tu conhece o dono. Cara, o jeito mais fácil de conseguir é ver quem é que teu pai, tua mãe, a família de todos os membros do time conhecem e falar com as empresas. É assim que começa. Tu começa com os caras que tu já tem um contato. E aí, a partir disso, tu consegue outros contatos a partir dessas empresas e também consegue contatos frio, procurando no Google, empresas que tu sabe que tá lá. Vai lá na empresa e fala com eles. É assim que tem que ser. Tem que ir atrás. Se vocês ficarem, tipo, parados esperando acontecer, não vai. Tem que ir muito atrás. E não deixem nenhum desses segmentos de fora, vão tanto atrás de empresas grandes quanto de empresas pequenas, porque às vezes tu vai um monte atrás de empresas pequenas, consegue algumas, mas depois de um ano tu consegue uma empresa grande que vale por 10 empresas pequenas, então também tem isso. Como a gente fez para sair do jornal assim no início? Cara, é a mesma coisa, olha no jornal, vê lá quem é que faz a matéria, tem o nome das pessoas, tu liga para elas precisam de matéria, e tu diz assim, cara, a gente tem um time de robótica, a gente vai participar de uma competição nacional, internacional, vem aqui, olha nosso robô, ele anda, ele dá cambalhota, sei lá, depende do ano que for, tu diz, tipo, ele atira no gol, tu consegue gravar vídeo dele atirando, cara, os jornalistas adoram isso, nunca nos negaram de vir, sempre vem os jornalistas olhar, eu me lembro assim, quando nosso time começou em 2003, eu me lembro, tipo, nessa época eu tinha o quê? 2003 eu tinha, sei lá, uns 6 anos. Eu me lembro de ver coisa do time da robótica aqui da cidade, via no jornal, via nos eventos, sempre aparecia em algum lugar na mídia. Porque é algo muito diferente. É algo muito diferente. Então eles gostam de botar isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Podem mandar. Se tiver dúvida de outras coisas não relacionadas a patrocínio também, tipo, como organizar a conta do time que a gente falou, se tiver alguma dúvida sobre isso ainda, se tiver qualquer coisa relacionada a finanças. Rifas ou sorteios? Cara, eu acho que a gente já fez, eu não me lembro de cabeça. A gente fez no terceiro ano. Vender rifa é muito fácil de vender. Porque normalmente faz uma rifa e vende por tipo 2, 5 reais. Então todo mundo compra na bondade, na amizade. Cara, tu até se tu ir tipo, pros teus vizinhos na rua, alguém até que não conhece, eles compram. Então, se tu não tem algum outro evento, alguma coisa, vender rifa é uma boa opção. E eu não sei direito como é que funciona, mas eu sei que o governo faz rifas, consegue tipo, pegar a rifa, vender. Tem tipo um sorteio meio regional assim de prêmios, que daí tem uns prêmios mais legal. Daí, eu lembro até pra time de futebol eu já fiz isso, de vender rifa, e dá pra juntar grana fazendo isso, dá pra juntar bastante. Eu lembro, tipo, tem umas rifas que dá pra vender por um pouquinho mais caro, tipo 10 reais, aí tu vende 5 pra uma pessoa, às vezes, que tem um prêmio legal, alguma coisa, dá pra fazer sim. Eu acho uma ótima ideia, na verdade. Uhum. Uhum.
Sim, imagina. Dá para vender muito rifa. E esse é o negócio, tu consegue os prêmios da rifa, tu consegue como patrocínio. Então tu não precisa investir nada e daí só fica o trabalho de vender as rifas em si. Como vocês realizam a gestão dos recursos com o fim da temporada? Bruno, acho que tu consegue responder melhor essa daqui, porque normalmente sobra um pouco de caixa e tal, e a gente já faz para sobrar mesmo. Fato. Cara, isso é muito importante. Eu me lembro que teve anos que a gente já se salvou por causa disso, porque tinha já dinheiro em caixa no começo da temporada. Porque pode acontecer de um ano, por exemplo, o dólar subir muito, que nem aconteceu agora, que nem já aconteceu, acho que foi em 2015 ou 2016, o dólar subiu muito bem durante a temporada, então que a gente já tinha lá guardado, que a gente não imaginava que a gente fosse precisar. A gente precisou e ajudou demais. Uhum. Isso é muito importante, pensar no fluxo de caixa também, porque, quem falou, às vezes a empresa já falou que vai dar patrocínio, só não sabe quando vai chegar, então tu tem que ter para poder investir ali quando tu precisar disso. Nós vende celular. Em questão da conta para valores altos na empresa, como iniciar nisso, falar com a empresa e tal. Vitor, tu diz em questão de abrir uma conta pro time de vocês ou de receber valor alto da empresa, tipo, de como abordar para a empresa te dar um valor alto? Qual dos dois é o que tu tá falando? Abrir a conta, tá. Cara, o que tu vai precisar, normalmente não vai ser tu que vai abrir a conta, já vai existir uma conta CNPJ, provavelmente ou do colégio, aí tu vai ter que falar ou com o teu colégio, ou com uma associação de pais e mestres, ou qualquer instituição relacionada ao teu colégio ou ao teu time que já tem uma conta, e aí tu vai pedir para ter uma subconta ali naquele mesmo CNPJ. Ou tu pode até usar a mesma conta que já existe. Eu acho que a gente faz isso com associações de pais e mestres, quando a gente vai receber um patrocínio maior, vai para a conta deles, aí depois a gente dá um jeito de usar de lá para pagar as nossas contas. Mas tu tem que falar já com a instituição responsável que já existe para tu. Por exemplo, tem o teu colégio e tu diz, cara, a gente precisa receber patrocínio, tem como receber na conta do colégio, tem que ter essa conversa lá com o diretor do colégio, com alguém assim. Porque eles já vão ter essa conta de CNPJ estruturada.
Exatamente. Deixa eu ver aqui. Alguma outra dúvida, pessoal? Qualquer assunto, finanças, estamos aí. Vou deixar aqui até as 8h03. Vocês podem. Aí, escrevendo. Escreva. O nosso canal no YouTube, cara, não tem view nenhuma pra ganhar. Tipo, não sei quantas views a gente tem, mas sei lá, deve ter tipo 1.000 views por mês no máximo. Porque tem quando a gente lança o vídeo do robô, né? Mas não daria, tipo, dá pra botar os anúncios, mas eu acho que não daria nem $1 de view isso daí. Tipo, dá pra fazer o processinho lá, mas é que eles pagam. Cara, o CPM deve ser uns 20 centavos, que é custo, uns 20 cents, ou menos até, que é o custo que eles pagam por 1.000 visualizações. É por causa da música. É verdade. Tipo, esse não é o jeito mais eficiente. Vitor, sim, em vez de numa empresa aleatória de algo, poderia ser uma empresa já do que a gente precisa, sim. Esse é o melhor jeito. Porque aí, por exemplo, cara, tu precisa de chapa de alumínio, todo time de robótica vai precisar. Tu vai direto na empresa de chapa de alumínio e diz assim, cara, a gente não quer dinheiro, a gente não quer nada. A gente quer material. Vai ser muito mais fácil para eles fornecer para vocês. Porque material é o que eles mais têm, eles têm de sobra. E outra coisa que dá para pensar, a gente, por exemplo, tem uma empresa que nos fornece plástico, ele nos fornece retalhos de plástico, porque eles são uma empresa que usam plástico no processo de produção deles, aí eles usam, se eu não me engano, eles devem usar uns plásticosão gigante, e aí sobra uns retalhos, só que o retalho deles é tipo exatamente os pedaços que a gente precisa, aí eles descartariam isso, a gente vai lá, falou com eles para nos dar, eles mandam lá uma tonelada de plástico pro nosso laboratório, e a gente sempre tem para usar. Não, plástico tipo policarbonato e coisa assim que tu usa no robô. Mas dá para fazer com qualquer tipo de material. Aposto que deve ter uma empresa que usa madeira, e madeira tu sempre precisa para construir quadra e construir protótipo e coisas assim. E daí deve sobrar uns retalhos que eles não devem fazer nada com isso. Eu lembro que uma vez a gente tava construindo e acharam madeira tipo no lixo de uma. Tipo, do lado da escola, assim, uns madeirão era exatamente o que a gente precisava. Daí pegaram lá, tava no lixo. Tipo, tem muita empresa que usa isso daí, não tem o que fazer, velho. Tipo, pra eles não serve. Tem que achar essas empresas. Reciclagem, isso daí. E mesmo se tipo, a empresa não vai descartar aquilo, tu também consegue. Tu consegue ir lá, principalmente serviço. Então, por exemplo, a gente tem patrocínio de uma empresa de corte-água. Cara, tipo, não custa quase nada para eles fazerem um corte-água pra gente. Eles só precisam ter o tempo que eles não estão usando a máquina de corte. Então, toda vez que a gente precisa de corte-água, a gente tem um patrocinador lá, a gente só fala com ele e diz, bah, tal hora de tal dia eu consigo. Daí a gente leva lá, ou às vezes ele diz meio em cima, a gente leva lá e ele faz o corte quando tá a máquina livre. Então, para eles, isso quase não tem custo. Isso é bem interessante de olhar também. E nessas coisas de carpintaria e tal. Muito obrigado pelo elogio, Vitória. Das valores da First estão sendo seguidos com sucesso por vocês, exatamente o que a gente tenta fazer. Ficamos muito felizes toda vez que a gente escuta esse tipo de elogio. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Podem mandar. A gente está aqui para responder. Cara, MDF, essas coisas assim, quase todas as empresas que têm algum processo de produção usam isso e sobra. Sempre tem material que sobra. Tu vai cortar alguma coisa, até no teu próprio laboratório sobra. Agora imagina uma empresa que corta alguma coisa gigante.
Então, sempre tem umas sobras que pra gente normalmente é útil, porque a gente não precisa de uns pedaços grandes de madeira ou de qualquer material. Pega um pedaço pequenininho e já serve pra gente. E daí tem um monte de pedaços pequenininhos, essas empresas tocando fora. Outra coisa que dá pra conseguir de patrocínio é tipo banner, coisas de gráfica, assim, também. Toda cidade tem várias gráficas, tu consegue também de patrocínio, é bem tranquilo. Daí, o que a gente faz normalmente com gráfica? Ou camiseta também, os que fazem corte de camiseta, assim, a gente compra o material, fornece o material para eles, tipo, compra o material do banner, eu compro o material da camiseta, fornece para eles fazem a impressão de graça e daí a gente põe o logo deles junto aqui. Acho que a gente tem algum de camiseta aqui atrás, dessa camiseta. Ali, ó, Dinarte, foi quem fez a camiseta, a gente forneceu o material, eles fizeram o corte, daí põe o patrocínio deles ali junto. E às vezes, é justamente isso. Se tu estuda, às vezes, num lugar, o próprio lugar usa esse tipo de coisa e tu consegue pegar. Sempre tem que estar ligado nessas oportunidades. Material é uma coisa que tu consegue muito, assim, serviços e tal. O mais difícil de conseguir de patrocínio é dinheiro. Mas normalmente tu não precisa realmente do dinheiro. Que nem eu falei, gente, lá no começo da apresentação. Precisa de dinheiro para alimento, transporte, viagem. O resto tu consegue dar um jeito do robô de conseguir. Então isso sempre tem que pensar bem estrategicamente sobre. Exato. Vê exatamente o que tu precisa. Às vezes precisa de rolamento, precisa de pistão, aí tu tenta fazer parceria com as empresas que fornecem isso daí. E normalmente também é bem relevante para eles patrocinar o time de vocês, porque é justamente o público-alvo que eles estão procurando. Eles vai ter outras empresas do mesmo ramo lá e vai estar junto deles na camiseta. Isso é bem interessante para eles. Show, mais alguma dúvida, pessoal? Massa. Ficar então, ó, até as 8h10. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, terminamos às 8h10. O maquinário de vocês tem tipo torno e tal? Cara, não temos torno. A gente tem, recentemente, eu acho que nos últimos 2 anos, a gente comprou uma CNC, que nos ajuda bastante com corte. Quando a gente precisa de coisa de torno, a gente tem alguns parceiros que nos ajudam com isso. A gente leva lá, eles torneiam a peça, mas a gente não tem nada de muito avançado assim no laboratório. Por muitos anos, o nosso laboratório teve tipo só uma furadeira de bancada, alguma serra de bancada. Acho que serra de bancada até a gente comprou mais recentemente. E, cara, não tinha muita ferramenta. Tipo, era basicamente isso que precisava. Fora disso, a gente conseguia com algum parceiro, alguma coisa, ou normalmente dava um jeito com aquilo mesmo que tinha. Agora que, literalmente, foi uns 2 anos atrás que a gente conseguiu uma CNC, que eu ainda nem acredito que a gente tem. De tão maluco que é isso. Pois é, vocês que têm na indústria, que é do colégio de vocês têm que aproveitar esses recursos de ferramenta, porque isso ajuda muito. Massa, pessoal. Não, broca sempre quebra. Não, isso aí tem que estar na conta já do time. Todo ano tem que comprar um monte de broca, porque é impossível não quebrar. A gente sempre quebra nas ferramentas, principalmente furadeira de mão. Tu vai fazer os furinhos pequenos para parafuso, sempre quebra. Show, muito massa, pessoal, muito massa. Curti demais fazer essa apresentação. Certeza que a Sofia também curtiu, todos aí que participou também. Acho que ficamos por aqui, então. Mas sempre lembrem que, se tiver mais alguma dúvida, vocês sempre podem nos mandar. Nós temos o WhatsApp lá para nos mandar. Pode mandar no Instagram, mandar no e-mail. E-mail, normalmente, o pessoal demora para responder, né? Mas se mandar no Instagram, sempre tem gente logada. Então, o pessoal consegue responder qualquer coisa. Ou chama ali no grupo mesmo. Se tu sabe que, tipo, alguma coisa financeira, cara, eu tô ali no grupo. Pode me chamar no WhatsApp, Luiz Berger. Me chama, pergunta. Toso também, mesma coisa. Quer dizer, o Toso não vai responder porque ele tem muita gente. Tem muita gente. Cai na repescagem. Tu manda mensagem pro Toso e cai na repescagem. Não tem horário. Mas se chamar o time nas redes sociais, a gente responde. Mas muito massa. Foi muito massa apresentar tudo isso daí. Qualquer dúvida, só chamar a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada pela participação de vocês, pessoal.
Até mais.